Encontramos nas Escrituras Sagradas diversas menções à segunda vinda de Cristo, isto é, ao seu retorno glorioso à Terra. Esse é o ponto máximo da esperança cristã. No que diz respeito à segunda vinda de Cristo, muitos têm duvidado de que tal acontecimento possa de fato ocorrer. Mas nós, como cristãos genuínos, podemos ter a certeza que, assim como as profecias a respeito da primeira vinda de Cristo se cumpriram, as profecias a respeito da sua segunda vinda também hão de se cumprir. Nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus há de se cumprir. Jesus Cristo retornará com poder e grande glória. Ainda que, como cristãos genuínos, tenhamos a certeza da segunda vinda de Cristo, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isto ocorrerá. Mas a Bíblia nos apresenta alguns sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E é exatamente sobre esses sinais que nós vamos falar neste vídeo. Eu posso adiantar de antemão que dos 8 sinais que serão apresentados aqui, apenas 2 deles ainda não se cumpriram. Todos os outros já se cumpriram e continuam a se cumprir ao longo da história. Apenas 2 faltam se cumprir. Nós vamos falar sobre cada um desses sinais. Então, fique de olho neste vídeo. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Se você se interessa por um desses assuntos, você pode já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber em primeira mão as novidades que serão postadas aqui, tá bom? Mas sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo, que é o que realmente interessa. O primeiro sinal que antecede a segunda vinda de Cristo é a apostasia. E este sinal pode ser dividido em 3 níveis: o surgimento de falsos cristos, o surgimento de falsos profetas e o esfriamento do amor. Em Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 5, Jesus diz o seguinte, preste bastante atenção. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desde o primeiro século, nós já encontramos pessoas reivindicando para si a autoridade, o título de Messias, de ungido, de Cristo. E é exatamente isso que Jesus está se referindo em seu sermão profético. Ele disse que à medida que o fim fosse chegando, quanto mais nos aproximarmos do fim, nós veríamos pessoas reivindicando para si a autoridade de Cristo, de Messias, de ungido. Ou seja, falsos cristos surgiriam. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais isso fica evidente. Eu disse que desde o primeiro século já existiam pessoas assim. Muitos se levantaram reivindicando para si a autoridade e enganaram muitas pessoas e, consequentemente, eles padeceram e levaram muitas pessoas também a padecerem. E à medida que nós nos aproximamos do fim dos tempos, isso irá acontecer cada vez mais. Pessoas se levantarão reivindicando para si a autoridade de ser o Messias, de ser o ungido, de ser o Cristo. Além do surgimento de falsos cristos, Jesus nos avisa referente ao surgimento de falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, nós encontramos o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais do que nunca, nós estamos presenciando o cumprimento do sermão profético de Jesus, quando ele diz que surgiriam muitos falsos profetas. E isso tem aumentado muito em nossos dias. Eu tenho certeza que você já viu aí na internet, algum vídeo, alguma postagem falando a respeito de um falso profeta, de alguém que enganou muitas pessoas através de seus falsos ensinos, de suas falsas profecias. E isso é comum desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos Elias enfrentando os falsos profetas. Jeremias também enfrentou falsos profetas. Então, desde o Antigo Testamento, já existiam falsos profetas. Mas o que Jesus está evidenciando em seu sermão é que, à medida que nós nos aproximamos do fim, à medida que é chegado o fim dos tempos, à medida que estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo, o número de falsos profetas iriam aumentar. E é exatamente isso que nós temos visto em nossos dias. Mas por fim, encerrando aqui o aspecto da apostasia. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Em algumas traduções, o amor de muitos se esfriará. Jesus não diz que o amor de todos irá se esfriar, mas ele diz que o amor de quase todos ou de muitos. Então, a questão que Jesus está evidenciando aqui é que à medida que nós vamos chegando ao fim e as pessoas vão vendo
Surgimento de falsos cristos, surgimento de falsos profetas, a religião sendo profanada, né? Aquilo que é santo se tornando tão comum quanto o profano, as pessoas vão esfriar. O amor que antes era aquecido no coração das pessoas, esse amor irá se esfriar cada vez mais. E é exatamente isso que nós estamos vendo em nossos dias. O segundo sinal que antecede a segunda vinda de Cristo são as guerras e os rumores de guerras, oposições de reino contra reino, nação contra nação. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 7, parte A, da seguinte forma: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Alguém pode argumentar a respeito deste sinal, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, dizendo que sempre existiram guerras. E de fato, sempre existiram guerras. Alguém já disse o seguinte: a história da humanidade é a história de guerras. E sim, desde o princípio nós encontramos guerras. Por exemplo, a primeira guerra aconteceu dentro de uma casa. Nós encontramos Caim e Abel. Caim matando seu irmão Abel, a primeira morte nas Sagradas Escrituras. Então, sempre houve guerras na história. Guerras, muitas vezes, de proporções mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e outras. Mas o que Jesus está evidenciando em seu sermão profético é que, à medida que nós nos aproximamos do fim, à medida que o fim dos tempos está chegando, à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima cada vez mais, o que irá acontecer? As guerras irão se intensificar, tanto em sua frequência quanto em sua intensidade, irá aumentar cada vez mais. Prova disso é o cenário que nós estamos vivenciando hoje, nossos dias. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2023 e no ano passado, em 2022, em fevereiro de 2022, nós fomos bombardeados com as notícias da guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Ok, nós estamos agora em 2023 e neste mesmo mês de outubro, olha o que aconteceu. Mais uma guerra entre os terroristas, né, no grupo Hamas, e Israel. Né? Então nós encontramos aí cada vez mais frequências de guerra. À medida que nós nos aproximamos do fim, as guerras irão cada vez mais aumentar em sua frequência e em sua intensidade. As guerras antigas, você não via um número muito grande de mortos. É claro que você precisava ali de anos e mais anos para que muitas pessoas morressem. Nas guerras de hoje, em curto período de tempo, muitas pessoas estão morrendo. Então a intensidade vai aumentando e a frequência com que a guerra acontece vai aumentando cada vez mais. E isso é um cumprimento claro do sermão profético de Jesus, onde ele diz que aconteceriam guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. O terceiro sinal que antecede a segunda vinda de Cristo é a fome. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 7, que além das guerras e rumores de guerras, de reino contra reino, nação contra nação, o que aconteceria? Também haveria fomes em vários lugares. Mas alguém pode argumentar: nossa, mas desde o princípio existia fome. Sim, desde o princípio existia. Nós vemos vários relatos de fome nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no Novo Testamento, em Atos capítulo 11, versículo 28, nós vemos que no período de Cláudio, o quarto imperador romano, aconteceu uma grande fome de proporção no império inteiro. E essa fome, inclusive, foi profetizada por um profeta chamado Agabo. Mas o ponto que Jesus está evidenciando em seu sermão profético é que quanto mais nos aproximarmos do fim, mais a fome aumentará, mais esse sinal da fome ficará evidente. E prova disso é o contexto que nós vivenciamos em nossos dias. Pesquisas apontam que cerca de 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. Isso dá uma média de 24 mil pessoas por dia morrendo de fome. Desses 9 milhões de pessoas que morrem de fome, 8 milhões tratam-se de crianças. Então, 8 milhões de crianças morrem de fome por ano no mundo, desses 9 milhões. Isso significa que a cada 4 segundos que se passa, uma pessoa morre de fome no mundo. Então, a cada 4 segundos que você assistiu esse vídeo aqui, uma pessoa morreu de fome. São números extremamente
alarmantes. E isso mostra que este sinal profetizado por Jesus está se cumprindo e irá cada dia mais ser evidenciado. A profecia de Jesus, o sermão profético de Jesus, há de se cumprir em todos os seus aspectos. Quarto sinal que antecede a segunda vinda de Cristo são as epidemias, as pestes ou as doenças. Somente Lucas, em seu evangelho, menciona esse aspecto das epidemias, pestes ou doenças em algumas traduções, dependendo da tradução que você estiver lendo, vai variar entre peste, doenças ou epidemias. Somente Lucas menciona isso no capítulo 21, versículo 11 de seu evangelho. Se analisarmos a história, veremos que diversas epidemias, pestes ou doenças assolaram a humanidade. Podemos citar aqui pelo menos três para exemplificar: a peste negra, a gripe espanhola e o Covid-19. A peste negra matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas no século XIV. A gripe espanhola matou cerca de 50 milhões, de 40 a 50 milhões de pessoas em 1918. Covid-19, que durou aí cerca de 3 anos, recente na nossa história, matou cerca de 6 milhões de pessoas. Então, nós temos sempre evidências de epidemias, de pestes e de doenças. E isso, segundo o sermão profético de Jesus, cada vez mais irá aumentar, tornando-se assim o sinal evidente da segunda vinda de Cristo. O quinto sinal que antecede a segunda vinda de Cristo são os terremotos. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 7, que aconteceriam terremotos em vários lugares. Sim, aconteceram terremotos em vários lugares. Na verdade, já acontecia antes de Jesus falar sobre isso. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras menção a um terremoto nos dias do rei Uzias. No Novo Testamento, nós encontramos também menções a terremoto, envolvendo a crucificação e a ressurreição de Cristo. Paulo e Silas na prisão, houve terremoto. Mas o que Jesus está falando aqui é que à medida que nós nos aproximamos do fim dos tempos, da sua segunda vinda, onde estiver cada vez mais próximo disso acontecer, os terremotos iriam aumentar. A proporção que acontece terremotos seria muito maior. Né? E é exatamente isso que Jesus está falando. E se nós analisarmos à nossa volta, o que está acontecendo hoje, a quantidade de terremotos que acontecem, vou citar apenas em 2023, terremotos de grandes proporções. Não estou falando apenas de tremores de terras que acontece. Isso acontece todo dia em vários lugares. Estou falando de terremotos de grandes proporções. Somente em 2023, nós tivemos um terremoto na Turquia, nós tivemos um terremoto na Síria, nós tivemos um terremoto no Marrocos e recentemente, na semana passada, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2023, na semana passada, tivemos um terremoto no Afeganistão e deixou cerca de 2.000 mortos. Então, os sinais eles estão cada vez mais se intensificando e isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Sexto sinal que antecede a segunda vinda de Cristo: o ódio e a perseguição aos cristãos. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus diz o seguinte, acompanhe comigo no texto: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Através desse texto fica evidente o seguinte: como cristãos, nós não devemos esperar receber um bom tratamento neste mundo. Se crucificaram o nosso mestre, quanto mais os seus discípulos. E prova disso é que se analisarmos a vida dos discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, veremos que nenhum deles morreu de morte natural, à exceção de João. Somente João teve uma morte natural. Todos os demais apóstolos, os demais discípulos, eles sofreram o martírio. Eles foram mortos por testemunhar a sua fé, pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Desde o início da história da igreja, houve perseguição contra os cristãos. Em certo momento, numa escala maior, em outro momento, numa escala menor, mas sempre existiu perseguição. Parte dessa perseguição, às vezes, era pelos judeus, em outro momento, essa perseguição era feita pelos romanos, mas uma coisa é fato: sempre existiu perseguição aos cristãos na história da igreja. E novamente eu afirmo, à medida que vamos chegando perto do fim, à medida que vai se aproximando da segunda vinda de Cristo, esse sinal será cada vez mais evidente. E prova disso, basta a gente analisar o que acontece em nosso contexto hoje, ao redor do mundo. Às vezes nós não estamos vendo isso acontecendo em nosso país, mas está acontecendo ao redor do mundo. Preste bastante atenção nesses dados fornecidos pelo site Portas Abertas. Em 2022, cerca de 360 milhões de cristãos
foram perseguidos por causa da sua fé. Desses 360 milhões de cristãos, 4.761 foram mortos por causa da sua fé, por não negarem Jesus Cristo. Deste número, a maioria deles foram mortos na Nigéria, que é um país que mais persegue cristão no mundo hoje. Então, nós precisamos entender uma coisa: à medida que nós chegamos ao fim, a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Os cristãos serão odiados e perseguidos pelas outras pessoas. O sétimo sinal que antecede a segunda vinda de Cristo, de acordo com as Sagradas Escrituras, é a manifestação do anticristo. A Bíblia também o chama de o homem do pecado, o homem da iniquidade ou o filho da perdição. Encontramos base para tal afirmação em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6, onde o apóstolo Paulo afirma claramente que o dia do Senhor, isto é, a segunda vinda de Cristo, só acontecerá após a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, isto é, o anticristo. Acompanhe o texto comigo, nós vamos ler para entender melhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, como ficou evidente através da leitura do texto, o apóstolo Paulo está deixando claro que a segunda vinda de Cristo só acontecerá depois da manifestação do anticristo. E posteriormente, você pode ler os versículos seguintes, ele vai dizer que a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, é o momento em que ele destruirá o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, com o sopro da sua boca, uma espada que sai da sua boca, como dizem outros textos. Então, esse sétimo sinal que antecede a segunda vinda de Cristo é a manifestação do anticristo, a manifestação do homem do pecado, do filho da iniquidade, do filho da perdição, este homem que é chamado na Bíblia de anticristo. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 3, ele afirma que o espírito do anticristo já está no mundo, já atua. Vejamos este texto para entender melhor aquilo que João diz. Todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, a partir desse texto, fica evidente para nós que o espírito do anticristo já atua no mundo. Podemos dizer que na história houveram vários anticristos, tipos do anticristo, pessoas que se comportaram e fizeram aquilo que o anticristo final irá fazer de uma maneira mais enfática. Então podemos dizer que houveram vários anticristos na história, vários tipos, figuras do anticristo, mas a Bíblia afirma que ainda virá um anticristo final, aquele que é chamado de homem do pecado, filho da iniquidade, filho da perdição, este que se opuserá contra Deus, que irá requerer a adoração das pessoas. E, logicamente, a Bíblia já aponta para o final dele. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, uma espada afiada que sai da sua boca. Então ele já aparece no cenário tendo a certeza da sua destruição final, porque a vitória final é de Cristo e de seu povo. A segunda vinda de Cristo será uma vinda gloriosa, uma vinda poderosa, uma vinda vitoriosa, onde ele colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E para finalizar, esse sétimo sinal, que é a manifestação do anticristo, precisamos afirmar que isso está próximo de acontecer. Não sabemos quando, mas está próximo. Por quê? Porque o mundo caminha para o único governo mundial. E esse governo precisará de um líder. E esse líder, as Escrituras nos apresentam como o anticristo. Então, este sinal está prestes a se cumprir. O sétimo sinal que antecede a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a manifestação do anticristo. O oitavo e último sinal
que antecede a segunda vinda de Cristo, segundo as Escrituras, é a grande tribulação, que se dará no governo terreno do anticristo. Jesus fala sobre esse período de grande tribulação nos versículos 21 e 22 de Mateus capítulo 24. Acompanhe esse texto comigo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bom, em relação a essa grande tribulação, precisamos afirmar duas coisas. Primeiro, essa tribulação será uma tribulação sem precedentes na história. Jesus diz que nunca houve e nunca haverá uma tribulação como essa. Por isso nós a chamamos de grande tribulação. E se não fosse abreviado os dias dessa tribulação, Jesus diz que nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos? Os escolhidos, a igreja. Por causa deles, esses dias seriam abreviados. Eles serão abreviados. A segunda coisa que nós precisamos mencionar é que, por mais que você já tenha ouvido, escutado, que a igreja não estará presente nesse momento de grande tribulação, nós precisamos analisar o que Jesus diz nos versículos 29 ao 31, onde ele situa a sua vinda, ou seja, a sua segunda vinda, o seu aparecimento, o seu encontro com a sua igreja. Ele situa esse momento depois da grande tribulação. Então, não sou eu que estou afirmando isso, não é qualquer outro teólogo que está afirmando isso. Quem está afirmando isso é o próprio Jesus no texto. Nós precisamos entender. Acompanhe comigo Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse texto que nós acabamos de ler é uma imagem evidente da segunda vinda de Cristo, do aparecimento do Senhor e da reunião de seu povo com ele nos ares. E Jesus está deixando claro que isso só acontecerá depois da grande tribulação, logo após a tribulação daqueles dias. Foi Jesus que disse isso. Então, destes 8 sinais que nós apresentamos aqui, referentes à segunda vinda de Cristo, que precedem a segunda vinda de Cristo, apenas 2 faltam se cumprir, que é a manifestação do anticristo e um período de grande tribulação. Todos os outros sinais já se cumpriram na história e eles vêm se cumprindo e vão se intensificar cada vez mais à medida que nós nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, à medida que nós nos aproximamos do fim. Foi isso que eu afirmei aqui o vídeo todo. Então nós precisamos ficar atentos, vigilantes a estes sinais e aos outros 2 que ainda faltam se cumprir. Chegamos ao final desse vídeo e eu espero de verdade que ele tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor a respeito da segunda vinda de Cristo, dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E eu quero concluir esse vídeo com uma parábola, a parábola que Jesus conta logo em seguida, neste capítulo 24 de Mateus, onde ele fala sobre uma exortação à vigilância. Acompanhe comigo esse texto. Nos versículos 32 e 33, Jesus diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, que nós possamos estar preparados para este grande dia, vigilantes, preparados para o nosso encontro com o Senhor Jesus. Que o nosso clamor nesses últimos dias seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo.